Iniciamos a gravação agora. Vamos lá, boa noite a todo mundo. Vamos começar a nossa 10ª aula aqui pelo Teams. Hoje o assunto, pessoal, é do inadimplemento das obrigações, né? A unidade 18 do nosso programa. A primeira coisa, na aula passada a gente já começou, tá? Essa unidade 18 falou de uma forma geral do inadimplemento e falou do inadimplemento fortuito da obrigação, que não tem muito mistério, né? No inadimplemento fortuito não há muita consequência para as partes, porque é aquele inadimplemento que nenhuma das partes teve culpa, né? Descumprimento da obrigação que nenhuma das partes teve culpa. É o caso de força maior, o caso fortuito. Hoje a gente vai começar a ver o inadimplemento culposo da obrigação, tá? Que aí gera consequência para a parte que tem culpa nesse descumprimento. Peguem aí o material de vocês, eu vou abrir aqui agora, tá aí no Teams, tá? Se vocês procurarem aí, o nome é Unidade 18, deixa eu ver aqui como é que tá o nome, Unidade 18 do inadimplemento das obrigações, tá? Vocês abrirem aí, vocês vão ter esse material aí que eu estou colocando agora na tela. Me avisem se não estiverem vendo, se tiver algum problema na transmissão, tá? Bom, vamos lá. A gente falou dessa introdução já, das formas de inadimplemento culposo, né? E o fortuito. No fortuito não tem muito mistério, né? Porque não tem consequência para as partes. E agora a gente vai começar a falar do inadimplemento culposo da obrigação, que é aquele inadimplemento, como a gente viu também na aula passada, que uma das partes, né, normalmente é o devedor, atua com desídia, com, enfim, negligência, ou mesmo com dolo, com a intenção de não cumprir a obrigação, ou seja, existe um culpado, né, pelo descumprimento da obrigação. Esse inadimplemento está previsto no artigo 389, tá? E esse inadimplemento previsto no artigo 389 é aquele absoluto. Por quê? O inadimplemento culposo, ele pode ser relativo e pode ser absoluto. Isso a gente viu também na aula passada. Vou até voltar aqui só para relembrar. Tem duas formas dessa manifestação desse inadimplemento culposo. O absoluto, que impõe o pagamento de perdas e danos, e o relativo, onde são gerados os efeitos da mora. O inadimplemento absoluto é aquele que impossibilita o credor de receber a prestação devida. Ou seja, não tem como mais ele receber. De repente, a obrigação era de entregar determinada coisa e a coisa se destruiu, foi destruída. Enfim, não tem mais como a obrigação ser cumprida. E por isso impõe o pagamento de perdas e danos. No caso do inadimplemento relativo, é aquele em que a obrigação ainda é possível de ser realizada, de ser cumprida. Ou seja, ela ainda pode ser cumprida. Ela só está atrasada, né? Ela não foi cumprida no tempo, no lugar e na forma que foi convencionada, que foi acordada. Ou seja, era para eu ter recebido o pagamento hoje e meu devedor não me pagou hoje. Mas ele pode pagar amanhã, pode pagar depois da manhã. Isso gera consequências? Gera. Mas é um inadimplemento relativo. A gente vai ver já quais são as consequências. Mas essa obrigação ainda pode ser cumprida. Existem alguns casos, é bom a gente sempre lembrar isso, existem alguns casos em que as pessoas confundem muito inadimplemento absoluto e inadimplemento relativo. Vejam bem a diferença. Quando a gente fala de inadimplemento absoluto, é aquele em que a obrigação não pode mais ser cumprida. Não tem mais como cumprir a obrigação. Esse é o absoluto. O relativo é aquele em que ainda pode ser cumprida, de forma tardia, a obrigação, mas ela ainda pode ser cumprida. Ou seja, o cumprimento da obrigação ainda tem alguma serventia para o credor. Vou dar um exemplo para vocês que muita gente confunde. Um exemplo de uma obrigação de fazer, tá? Eu contrato uma banda para tocar no meu casamento, um grupo musical para tocar no meu casamento. E aí meu casamento é hoje, né, dia 28 de maio.
E aí a banda, por desídia, por desorganização, esquece do combinado e não aparece no meu casamento. Tá? Nesse caso, a gente está diante, e aí acaba o casamento, eles não tocam, enfim, nesse caso a gente está diante do inadimplemento absoluto. Por quê? Porque não tem mais como eles cumprirem a obrigação. Aí você pode dizer, não, mas espera aí, mas a banda pode dizer, não, eu vou tocar lá em algum aniversário, eu ainda posso tocar para você. Ou seja, ainda posso realizar a obrigação de fazer. Não, não pode. Por quê? Porque não tem mais utilidade para mim. Por quê? Porque eu queria eles para tocarem no meu casamento. Já se eles combinam de chegar na festa e começarem a tocar 9 horas e por algum problema técnico, ou por culpa deles mesmo, eles atrasam 1 hora, chegam atrasados e tocam no meu casamento, aí a gente está diante de um inadimplemento relativo. Por quê? Porque a obrigação foi cumprida, mas de forma tardia. Tá? E pode gerar alguma consequência cumprir de forma tardia? Pode. Tá? Eles podem ter que pagar uma multa contratual, a gente vai ver isso já já. Outro exemplo, uma diferença também grande e que muitas pessoas confundem, eu encomendo para mim, mesmo exemplo do casamento, eu vou dar exemplo da noiva. A noiva, ela vai a um estilista e encomenda um vestido, para ele fazer um vestido de noiva para ela, o casamento dela é hoje, e aí ele tem que entregar o vestido com antecedência, né? Pelo menos no início do dia, né? Do casamento, ou no dia anterior, enfim, a tempo da noiva usar o vestido de noiva. E aí, ele simplesmente não entrega, a noiva tem que resolve de outra forma, e aí no dia seguinte, a noiva vai cobrar indenização, perdas e danos. Por quê? Porque a gente está diante de um inadimplemento absoluto. E aí o estilista diz, não, mas peraí, tá aqui o vestido, eu estou lhe entregando hoje, então não tenho que lhe pagar perdas e danos, eu tenho que pagar uma multa pelo atraso, foi um inadimplemento relativo, porque eu só atrasei. Eu não entreguei ontem, mas estou entregando hoje o mesmo vestido. Mas espera aí. Vejam o lado da noiva. Nesse caso, a gente está diante de um claro inadimplemento absoluto. Por quê? Porque o vestido não tem mais utilidade para a noiva. Mesmo que ele seja entregue depois, nesse caso não tem mais utilidade. Ou seja, quando o cumprimento da obrigação atrasado, de forma atrasada, não tem mais utilidade para o credor, a gente não pode falar em inadimplemento relativo, tá? Por quê? Porque não existe mais interesse no credor em receber aquilo. Ele não tem mais... É diferente de uma dívida em dinheiro, por exemplo. Se eu estou devendo R$100 a uma pessoa e o vencimento da dívida é hoje, se eu pagar amanhã, aqueles R$100 vai ter utilidade para ela. Eu só estou pagando atrasado. Então, eu vou ter que pagar ali uma multa por ter atrasado um dia, uns juros de um dia. Enfim, aí é outra história. A gente está diante de inadimplemento relativo. Mas se aquela coisa que eu vou receber só tem utilidade para mim hoje, não tem mais utilidade amanhã, então é inadimplemento absoluto, tá ok? Essa é uma diferença importante. E aí a gente começa a falar do artigo 389. Esse artigo 389, ele fala de inadimplemento absoluto. E ele, é importante ressaltar, ele é a base legal da responsabilidade civil contratual. O que a gente vai ver aqui hoje é esse tipo de responsabilidade civil, a contratual. Diferente é a responsabilidade que vocês vão ver no próximo semestre, na disciplina de responsabilidade civil. Lá vocês vão ver a responsabilidade civil extracontratual. Qual é a diferença das duas? Já já a gente vê. Vamos primeiro ler o artigo 389, que é que ele diz. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Então, vejam aí, perdas e danos, juros, atualização monetária, honorários de advogado. Já já a gente vai falar do que é perdas e danos, dos juros, enfim, cláusula penal, tudo isso. Mas vamos primeiro pegar essa diferença entre responsabilidade civil contratual e extracontratual. Eu fiz esse quadro aí porque ele tem diferenças
entre essas duas formas de responsabilização. Quando a gente tem uma responsabilidade civil contratual, é porque existe a pré-existência de uma relação jurídica entre as partes, ou seja, as partes que estão à tona, as partes que estão envolvidas nessa relação já possuíam uma relação antes. Um exemplo, esse caso da noiva e do estilista, certo? Antes dela responsabilizar ele civilmente por esse inadimplemento, eles tinham uma relação jurídica, eles tinham um contrato, certo? Ou seja, ela pagou X e deveria receber um vestido de noiva até hoje, até o dia 28 de maio. Não recebeu, ele é responsável civil contratualmente. Por quê? Porque existia uma relação entre os dois. Isso é uma responsabilidade civil contratual. Já na responsabilidade civil extracontratual, como eu falei, não é o que a gente vai estudar aqui, vocês vão estudar isso na disciplina de responsabilidade civil, não há relação, não há pré-existência de relação jurídica entre as partes. Essa responsabilidade pode decorrer de um defeito de um produto, que na verdade um defeito de um produto é contratual, desculpa, mas pode ocorrer e normalmente ocorre de atos ilícitos. Não há relação entre as partes, inicialmente, mas uma vai ser responsável civilmente a indenizar a outra por perdas e danos. Essa responsabilidade civil extracontratual, também chamada de aquiliana, ela está prevista no 927 do Código Civil. Eu vou dar um exemplo de uma responsabilidade extracontratual para vocês. Exemplo clássico, batida de carro. Eu estou aqui no meu carro, parado no sinal, vem uma pessoa atrás de mim, bate no meu carro. Ela é culpada. Ela é responsável civilmente pelos danos que eu tive. Então, ela vai ter que me indenizar materialmente ali por aquele dano que ela me causou. Por que é uma responsabilidade civil extracontratual? Porque eu não tinha relação jurídica nenhuma com a pessoa. Tá? Ela não está me devendo aquela indenização por perdas e danos porque eu fiz um contrato, porque ela tinha uma obrigação pré-existente comigo. É simplesmente porque ela me causou um dano. Essa é a diferença. Ou seja, não há uma relação jurídica pretérita entre as partes na responsabilidade civil extracontratual. Outra diferença é em relação ao ônus da prova quanto à culpa. Em regra, na responsabilidade civil contratual, em regra, essa culpa é presumida. Tá? Cabe à vítima apenas comprovar que a obrigação não foi cumprida. Ou seja, se eu não recebi o dinheiro que o meu devedor estava me devendo hoje, presume-se que ele tem culpa de não ter me pagado. Tá? Eu tenho apenas, quando eu vou cobrar ele, demonstrar que a obrigação não foi cumprida. Ele não me entregou o carro que ele devia me entregar hoje, enfim. Ok? Já no caso da responsabilidade civil extracontratual, a culpa, em regra, deve ser comprovada pela vítima, ou seja, quem sofreu o dano tem que provar a culpa do agressor, né, daquela pessoa que causou o dano. Quanto à capacidade, também tem uma diferençazinha, tá? O menor na responsabilidade civil contratual só se vincula contratualmente quando assistido por representante, né? Ou seja, se a responsabilidade civil contratual advém de um contrato, advém de um negócio jurídico, o menor ele não pode fazer, ele não tem capacidade para realizar contratos, né? Para ser parte em contrato, a não ser assistido por um representante. Já na extracontratual, o incapaz, isso diz o artigo 928, será responsabilizado pelos prejuízos que sua atuação ilícita causar. Tá? Então, ele pode sim ser responsabilizado. Quando vocês forem estudar responsabilidade civil, vocês vão ver que tem critérios para isso. Tá? Não é nossa matéria falar sobre isso agora, mas eu só quis botar esse quadro para vocês terem noção da diferença. Aqui, a gente está estudando essa primeira responsabilidade civil e a contratual, ou seja, as consequências de não ser cumprida uma obrigação, as consequências de não ser adimplida culposamente uma obrigação. Ou seja, a gente tem uma relação jurídica entre credor e devedor, onde há uma obrigação e há a responsabilidade pelo descumprimento dessa obrigação. Ou seja, se não for cumprida a obrigação, surge a responsabilidade civil, prevista no artigo 389 e seguintes do Código Civil. Tá? Responsabilidade civil extracontratual. Semestre que vem vocês vão ver
na disciplina de responsabilidade civil, ok? Vamos lá, continuando. A primeira consequência do inadimplemento absoluto, do inadimplemento absoluto, não, desculpa, tanto o absoluto como o relativo pode ter perdas e danos, mas a primeira consequência do inadimplemento culposo, corrigindo aí meu erro, das obrigações, são as chamadas perdas e danos. Caso de descumprimento culposo, lembrem bem que esse descumprimento ele tem que ser culposo para gerar perdas e danos. Então, caso o descumprimento culposo do devedor cause um prejuízo material ou moral, ou os dois, ao credor, este será obrigado a compensar o credor, civilmente, indenizando o credor. Assim, o chamado pagar perdas e danos significa indenizar aquele que sofreu um prejuízo material ou moral por força do comportamento transgressor da norma, ou seja, normalmente é o devedor, tá? O devedor transgride a norma. Qual é a norma? Um contrato, por exemplo, e não cumpre aquela obrigação. Como ele transgrediu e não cumpriu, gera o dever de indenizar o credor pelas perdas e danos que o credor teve por conta desse descumprimento. Essa indenização é por um dano moral ou por um dano material, tá? Lembrando, em regra, perdas e danos só é cabível nos casos de inadimplemento culposo, tá? Em regra. Artigo 393. Vamos lá para o artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Ok? A gente já falou sobre esse artigo quando falou de inadimplemento fortuito. Então, em regra, quando o inadimplemento é fortuito, não cabe perdas e danos, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Atenção para isso. Atenção. Isso é a regra, tá? Perdas e danos, em regra, só é cabível nos casos de inadimplemento culposo. A próxima vez, quando eu for editar aqui as aulas, eu vou botar esse em regra em negrito e sublinhado. Em regra. Por quê? Porque se o devedor ele contratualmente se responsabiliza, mesmo nos casos de força maior, o caso fortuito, aí sim ele poderá ter que pagar perdas e danos. Pode haver uma cláusula contratual onde o devedor aceita, devedor e credor aceitam e diz, a responsabilidade pela entrega da coisa, independente de caso fortuito ou força maior, ou seja, o devedor está responsável, inclusive em caso fortuito ou força maior. Nesse caso, quando o devedor assume essa responsabilidade, aí pode ser que ele tenha que indenizar, sim, por perdas e danos, ok? Mas a regra é que essa indenização é só nos casos de inadimplemento culposo. Qualquer dúvida, pessoal, chamem no chat ou podem falar aqui, tá ok? Por enquanto, vamos continuando. Olha aqui, não tem nenhuma pergunta por enquanto. Vamos lá. Essas perdas e danos, como consta aí no slide, está no artigo 402, são divididos. Esse dano material ele é dividido entre danos emergentes e lucros cessantes. Tá? Qual é a diferença dos danos emergentes para os lucros cessantes? O artigo 402 fala o que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Vamos ver o que é que diz o artigo 402. Peguem aí o Código Civil.
Lembrando, pessoal, só frisando aqui que nos casos de inadimplemento relativo, se for culposo, também pode gerar perdas e danos, tá? Pode gerar se a parte que não teve culpa no atraso, seja o credor ou o devedor, teve um prejuízo material ou moral por conta desse atraso, ele pode cobrar, sim, indenização por perdas e danos, tá? Artigo 402 fala: salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de ganhar, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu pensar aqui. Pronto, um caso clássico também de danos emergentes e lucros cessantes. Caso do taxista, tá? Eu como o taxista vem na minha oficina, eu tenho uma oficina, ele precisa... Vou até dar um exemplo mais simples. Eu tenho um lava-jato e um dos meus clientes é taxista. Ele vai e pede para eu lavar o carro. Ou seja, a gente está falando de responsabilidade civil contratual, porque existe uma relação. Ele é meu cliente e ele vem e me paga e eu tenho que lavar o carro dele e entregar hoje ainda, porque ele vai trabalhar. E aí, por descuido nosso, da equipe do lava-jato, a gente danifica alguma parte do motor na lavagem e o carro fica no prego e não sai de lá e vai ter que consertar o carro e o carro vai passar 2 semanas na oficina por conta disso. Nesse caso, o taxista ele teve um dano material. Esse dano material do taxista ele pode ser dividido em danos emergentes e lucros cessantes. Por quê? Os danos emergentes é o que ele efetivamente perdeu. O que é que ele perdeu? Com o defeito do carro, ele perdeu o dinheiro, o valor para consertar o carro. Né? Ele teve aquele dano material que ele tem que consertar. Vamos supor que o conserto seja R$1.000, então aquele é o dano emergente, ou seja, ele teve que gastar R$1.000, então eu tenho que, como proprietário do Lava Jato, tenho que indenizá-lo em R$1.000 pelos danos que ele teve, o que ele efetivamente perdeu. Tá? Só que, além disso, ele passou 2 semanas com o táxi parado. Essas 2 semanas, ele deixou de lucrar. São os lucros cessantes. Então, quando o artigo 402 fala o que razoavelmente deixou de lucrar, é porque também deve haver uma razoabilidade nesse valor que ele deixou de lucrar. Então, vamos supor que ele lucrava por dia, sei lá, R$200. Ele comprova. Tá aqui, meu lucro diário era R$200. E aí, durante a semana, eu trabalhava 5 dias por semana. Então, se eu perdi 10 dias, né, 2 semanas, eu perdi aí R$2.000. Então, além dos R$1.000, o taxista vai, para consertar o carro, o taxista quer os lucros cessantes, que é os R$2.000. Os R$2.000. É isso. Essa é a diferença, tá? Então, danos emergentes é o que efetivamente perdeu e lucros cessantes o que razoavelmente deixou de lucrar, né? Isso vale para qualquer ato. De repente, eu tenho uma gráfica e aí eu compro uma nova impressora e demora para chegar e com isso eu perco alguns dias de trabalho que eu lucraria X e aí eu posso cobrar esse valor como lucros cessantes. Tá? Lembrando que, mais uma vez, que essas perdas e danos, elas podem ser cobradas tanto no inadimplemento absoluto quanto no relativo. Mais à frente, quando a gente for estudar ainda hoje cláusula penal, a gente vai ver que muitas vezes quando há cláusula penal, essa cláusula penal substitui a indenização, as perdas e danos, tá? Mas, falando de perdas e danos, sempre que, né, essa é a regra, a gente vai ver que tem casos que não cabem porque já há cláusula penal, mas é a regra. Sempre que a vítima, tiver um prejuízo moral ou material, elas vão poder requerer as perdas e danos. Existem, obviamente, alguns requisitos, e aí a gente colocou aí no slide alguns requisitos
para a indenização das perdas e danos, né? Primeiro, certeza ou efetividade. Certeza ou efetividade. Ou seja, deve haver um dano ali, o dano não pode ser hipotético, né? O dano deve ser certo, efetivo. Tá? 2, subsistência do dano, ou seja, se o dano já foi reparado, não há necessidade de indenização. Tá? Quando eu falo dano reparado, não é o dano reparado pela própria vítima, não. Se o dano foi reparado pela própria vítima com o dinheiro dela, ela tem direito, sim, à indenização, porque ela teve o dano. Tá? Mas se o dano foi reparado, vamos supor que, nesse caso do Lava Jato, o Lava Jato causou um dano, mas o próprio Lava Jato consertou e o taxista não teve prejuízo nenhum, aí não cabe indenização, tá? E seria enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito, aí se houvesse indenização. Lesão, importante, lesão ao interesse jurídico tutelado. Ou seja, há uma violação ao interesse jurídico tutelado por uma norma jurídica, seja material, um carro danificado, uma casa danificada, um objeto danificado, ou seja, prejuízo material ou moral, a sua honra, a sua imagem, ao seu nome, tá? Lembrando, prejuízo moral também é prejuízo, tá? Dano moral também é dano, então pode ser requerida indenização por dano material, por dano moral, ok? Observação importante, eu não coloquei aí, né? Não coloquei. Diferença entre perdas e danos e equivalente. Vocês vão ver muito na legislação isso. Que a parte vítima, a parte credora, que não recebeu sua obrigação, pode pedir o equivalente mais perdas e danos. O que é o equivalente mais perdas e danos? Vou dar um exemplo. Tá? Vou pegar o mesmo exemplo da noiva. Tá? A noiva pagou 5 mil reais no vestido dela e o vestido dos sonhos com o estilista dos sonhos, e o estilista simplesmente não entregou. De última hora ela pegou um vestido qualquer lá de uma loja e casou. Ela já tinha pagado, né, os 5 mil reais. Nesse caso, ela tem direito ao equivalente, cobrar pelo descumprimento, né, pelo inadimplemento absoluto da obrigação, ela tem direito ao equivalente mais perdas e danos. O que é o equivalente? A devolução dos valores pagos ou adiantados. Se ela pagou 5 mil reais, ela tem direito a receber de volta os 5 mil reais, que evita o enriquecimento indevido do estilista, né? Que essa devolução do equivalente, ela ocorre mesmo que o inadimplemento seja fortuito. Vejam bem, ó, quando a gente tem um inadimplemento, seja ele fortuito ou culposo, a gente tem a devolução do equivalente. Por quê? Porque a devolução do equivalente evita o enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito, enriquecimento indevido, chamem como quiser. Já quando a gente tem um inadimplemento culposo, além da devolução do equivalente, que é a devolução dos valores pagos, para voltar ao status quo ante, a gente tem também perdas e danos. Qual foi o dano que essa noiva teve? Dano moral. Ao meu ver, existe dano moral, né? Você pode até ver quem defenda que não existe, mas ao meu ver, existe. Então, ela pode pleitear uma indenização por perdas e danos, além de solicitar o equivalente devolvido. E aí a gente tem uma diferença básica. Vamos supor que a gente tem dois exemplos. No primeiro caso, o inadimplemento foi fortuito, ou seja, o estilista estava indo no caminho do local para a entrega do vestido, ou mesmo estava em casa terminando o vestido quando ficou doente, ou foi sequestrado, ou foi roubado e roubaram o vestido, enfim. Nesse caso, ele não pôde cumprir a obrigação, mas ele tem que devolver o dinheiro. Ele não precisa pagar multa, ele não precisa pagar perdas e danos, nem nada, mas ele tem que devolver o dinheiro. Por quê? Porque ele não prestou o serviço, mesmo que seja de forma fortuita, não foi culpa dele.
Mas quando é culpa dele, quando o atraso é culpa dele, e nesse caso há um inadimplemento absoluto, porque nenhuma noiva quer receber, interessa mais receber um vestido atrasado depois do casamento, quando a culpa dele, além dele ter que devolver o equivalente, ele vai ter que pagar perdas e danos ou uma eventual multa, se houver multa contratual, enfim. Então, essa é a diferença, tá? Do equivalente para perdas e danos. Os requisitos a gente já viu, e aí mais duas observações para a gente passar dessa parte de perdas e danos. Primeira observação. Perdas e danos em obrigações de pagamento em dinheiro, artigo 404. O que é que diz o artigo 404? Vamos lá. As perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custos e honorários de advogado sem prejuízo da pena convencional. Pena convencional é a cláusula penal que a gente vai ver já já. Ou seja, nos casos de obrigações de pagamento em dinheiro, né, as perdas e danos são pagas também com atualização monetária, enfim, com tudo isso. Juros, custos, honorários. E aí, para finalizar, pessoal, uma observação aí para vocês de um tema que está meio que na moda, vem crescendo, não está previsto no Código Civil de forma expressa, mas a jurisprudência vem adotando a doutrina também, o enunciado da Jornada de Direito Civil existe que fala sobre isso, que é o dever de mitigar o próprio dano. Duty to mitigate the loss. Ou seja, eu sou credor, por exemplo, e aí a pessoa está me devendo determinada coisa e eu estou tendo um dano. Eu tenho o dever de mitigar o meu dano. Eu não posso criar um dano ainda maior. Ah, ele vai me pagar mesmo, então não estou nem aí, eu posso ter esse dano. Um exemplo, meu carro foi batido por uma pessoa ou foi danificado num lava-jato, por exemplo, e aí eu estou com o meu carro, e aí meu carro, com o dano que causou a ele, eu não posso ficar rodando nele, porque senão vai causar um dano ainda maior. E aí eu mesmo sem precisar, mesmo tendo outro carro na garagem, pego, não, eu vou rodar, se der um problema maior, não estou nem aí, porque a pessoa que causou o dano vai me pagar. Se judicialmente a pessoa entrar e dizer, ele piorou a situação, o dano, o prejuízo era de R$2.000, ele continuou no carro, dolosamente sabendo que eu teria que pagar essa indenização e causou um dano maior ainda ao carro. Nesse caso, eu feri um dever que eu tinha de mitigar o meu próprio dano. Nesse caso, o juiz pode dizer, ele vai pagar só os R$2.000. O que aconteceu depois é culpa sua, porque você não mitigou o seu próprio dano. Tá? Isso pode acontecer. Não é em todos os casos, mas pode acontecer. Então, isso é decorrência da boa-fé objetiva. Tá? O titular do direito, normalmente o credor, sempre que possível, tem que atuar para minimizar o âmbito da extensão do próprio dano, mitigando a gravidade da situação, tá? Então, ele não pode agravar a situação só porque o devedor é quem vai arcar com isso. Isso aí tem uma série de exemplos que a gente pode dar, tá? Vou dar um exemplo de mora do credor, por exemplo. Eu estou aqui com um cavalo e eu tenho que entregar para determinada pessoa. E aí a pessoa não recebe, se nega a receber, eu crio dificuldades. Ela está me gerando um dano. Por quê? Porque eu estou tendo que cuidar do cavalo, alimentar o cavalo, e não é mais responsabilidade minha. Eu simplesmente deixo de alimentar o cavalo, deixo o cavalo lá ao léu, porque não é mais obrigação minha, o dano vai ser meu mesmo, vai ser da outra pessoa. Tá? Nesse caso também pode-se entender que você é responsável e você pode ter sim que
arcar com esse prejuízo. Por quê? Porque você feriu o dever de mitigar o seu próprio dano, tá? Então, você deveria continuar cuidando do cachorro e do cavalo e depois cobrar dessa pessoa que se negou a receber de acordo com o que estava contratado. Então, esse dever de mitigar o próprio dano está crescendo. Tem muita decisão, se vocês pesquisarem esses termos aí que eu coloquei aí no slide no Google, vocês vão ver muitas decisões sobre isso, tá? Então, a parte tem o dever de mitigar o próprio dano, ou seja, o credor, o titular do direito, ele não pode piorar a situação do devedor, tá? Lógico que, muitas vezes, a situação do devedor piora de uma forma natural, com o passar do tempo, com juros, com o aumento do prejuízo mesmo, natural. Agora, o credor deve agir para isso não acontecer, ok? Isso aí é questão de boa-fé. Vamos lá, continuando. Qualquer coisa, vocês me chamem aqui, tá bom? A gente falou de perdas e danos. Vamos falar de outra consequência, do inadimplemento das obrigações, do inadimplemento culposo, que são os juros, tá? Os juros, para o direito civil, sob o prisma do direito civil, nada mais é do que um fruto civil correspondente à remuneração devida pela utilização, né, devida ao credor em virtude da utilização do seu capital, ou seja, você está utilizando o dinheiro de uma pessoa e por isso você vai pagar juros a ela. Nada mais é do que isso, é um fruto civil. E esses juros, que podem ser legais, né, decorrentes da própria lei, ou convencionados no próprio contrato, no próprio instrumento, no negócio jurídico, eles podem ser, e aí vejam bem que a diferença é importante, moratórios ou compensatórios, certo? Moratórios ou compensatórios. No caso dos juros compensatórios, eles têm como objetivo remunerar o credor pelo simples fato de haver desfalcado seu patrimônio. É o caso de um empréstimo em dinheiro a juros, por exemplo, certo? Eu pego um dinheiro emprestado a juros e vou pagar para o meu credor, remunerar meu credor, né, com esses juros. São juros que estão compensando, ou seja, ele, como credor, não vai poder usar aquele dinheiro dele porque ele me emprestou, mas ele vai ser remunerado por isso. São juros compensatórios. Nesse caso, o Código Civil não estabelece nenhuma limitação específica para esse tipo de juros, tá? Quando a gente fala de direito consumidor e tal, aí a gente vai para outro caso, mas aqui, em regra, né, não estabelece nenhuma limitação específica. Esses são os juros compensatórios. E aí a gente tem também os juros moratórios. Os juros moratórios são juros que, na verdade, é uma espécie de indenização devida ao credor por conta do retardamento culposo na obrigação, ou seja, no inadimplemento culposo relativo da obrigação, ou seja, o devedor não cumpriu aquela obrigação na data correta e por conta desse atraso ele vai pagar juros. Lembrando, esses juros são devidos independente da comprovação de prejuízo, é diferente da indenização por perdas e danos. Se você está cobrando dano material, você tem que provar que teve um dano. Tá? Eu quero indenização por danos materiais. Tá, pois me diga qual foi o seu prejuízo. No caso dos juros, não. Os juros, pelo simples atraso no cumprimento da obrigação, os juros moratórios, né, eles já são devidos, ok? Esses são os juros moratórios. E aí a gente tem a taxa de juros moratórios, está previsto no artigo 406. Vou ler aqui para vocês, causa um pouco de discussão, mas a gente vai para o que se aplica hoje, tá? O artigo 406 diz que, quando os juros moratórios não forem convencionados, e aí, pessoal, reparem bem, quando não forem convencionados, tá? Se as partes convencionam,
os juros moratórios, se houver atraso, os juros vai ser de 1% ao mês, 2% ao mês, 1,5% ao mês, aí tudo bem, é o convencionado. Mas se esses juros não forem convencionados, né, ou forem sem taxa estipulada, se estipula os juros, mas não se fala taxa, serão fixados, ou quando proverem de determinação legal, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Hoje, se aplica, entende-se que a taxa de juros a ser aplicada é a do artigo 161, parágrafo 1º do CTN, que é 1% ao mês. Certo? Então, se no contrato não tem previsão de juros moratórios, ou tem previsão de juros, mas não se fala a taxa, ela vai ser de 1% ao mês. Mesmo que não tenha previsão de juros moratórios, se houver atraso ao pagamento de juros, porque a lei diz que há, tá? 1% ao mês. Qual é o início da contagem? A gente começa a contar os juros de quando? Artigo 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Tá? Citou inicialmente para pagamento, começam os juros de mora a correr. Juros de mora são os juros moratórios, são os juros devidos pelo atraso no cumprimento da obrigação. Tá? Coloquei aí, já tinha comentado com vocês, né? Juros de mora são devidos independentemente de alegação de prejuízo. Você não precisa, quando você vai cobrar os juros, a determinada pessoa atrasou no cumprimento da obrigação do devedor e aí eu estou cobrando a ele o cumprimento dessa obrigação com juros de mora. 1 mês de atraso, com juros de mora de 1 mês. Eu não preciso alegar que eu tive prejuízo para isso. Tá? Por quê? Artigo 407. Ainda que não se alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros de mora que se contarão assim as dívidas em dinheiro como as prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou outro acordo entre as partes. Tá? Então, os juros de mora eles são devidos pelo atraso, independente de alegação de prejuízo. Você precisa alegar prejuízo e comprovar prejuízo quando for cobrar a indenização por perdas e danos. Juros não precisa. Ok? Por quê? Porque juros moratórios, nesse caso, é a indenização pelo atraso. Atrasou. Tá? Não precisa comprovação sequer, não precisa sequer alegar, quanto mais provar. Tá? Continuando. Vamos falar agora, pessoal, especificamente do inadimplemento relativo da mora. Vocês provavelmente já escutaram antes dessa aula e estão escutando bastante a gente falar de mora, de atraso, juros moratórios, enfim. O inadimplemento relativo, ele vai acontecer quando a obrigação, ainda que passível de ser realizada, não foi cumprida no tempo, lugar e forma convencionada. Ou seja, há o interesse do credor que ela seja adimplida, que ela seja cumprida ainda, mas isso não quer dizer que ele não pode exigir uma compensação pelo atraso causado. Ou seja, ele quer, quando há a mora, né, o inadimplemento relativo, o credor quer que quando a mora é do devedor, lógico, a gente vai ver que tem mora do credor também. O credor quer que a obrigação seja cumprida, mas ele quer também ser indenizado, compensado por esse atraso. Se eu estou devendo R$100 para uma pessoa e atraso 1 mês o pagamento, meu pagamento não vai ser só R$100, tá? Ele vai ter juros, correção, pode ser que tenha alguma multa, se tiver previsão contratual, pode ser que a pessoa, que meu credor, tenha tido um prejuízo material porque não recebeu esses R$100 a tempo, enfim. Então, ele ainda quer os R$100, mas ele quer os R$100 e ele quer ser compensado por esse atraso. Esse retardamento culposo, né, esse inadimplemento relativo, esse retardamento culposo, nada mais é do que a mora, caracteriza a mora. E essa mora ela pode ser do credor ou do devedor. Tá? A mora, ela não necessariamente é só do devedor. Mas mora do credor como assim? O próprio credor está atrasando o cumprimento da obrigação. Pessoal, a gente já falou sobre isso quando falou sobre consignação em pagamento. Um dos casos de consignação em pagamento é na mora do credor.
Mas vamos lá falar de cada uma à parte. Primeiro ponto. Artigo 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento. Vejam bem. E o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Ou seja, mora do devedor é a mais frequente, é quando o devedor não paga no tempo correto, da forma correta, no lugar correto. Mora do credor, quando o credor se recusa a receber, desaparece de alguma forma e não quer receber o cumprimento da obrigação no lugar, forma e tempo convencionado. Primeiro ponto, primeiro caso, vamos lá para a mora do devedor, que é a mais comum, é a mais frequente, o devedor retarda culposamente o cumprimento da obrigação. 3 requisitos para o devedor estar em mora. Primeiro, para haver mora, a dívida tem que existir, obviamente, e tem que ser líquida e certa. Ou seja, o devedor não pode estar em mora se ele não sabe quanto deve ainda, se não foi liquidada a dívida. Então, não tem como ele estar em mora. Então, a dívida tem que estar líquida e certa. Ah, eu devo R$100, eu devo um cavalo, eu devo um boi, eu devo um carro, X. A dívida tem que estar liquidada. O devedor tem que saber o que ele deve. Então, até aí, não tem mora. Só tem mora se a dívida for líquida e certa. Segundo ponto, é meio óbvio, mas é bom a gente falar, vencimento da dívida. A dívida tem que estar vencida, exigível. Tá? Se a dívida só vence no dia 30 de maio, não tem como o devedor estar em mora dia 28 de maio. Ele só vai estar em mora a partir do dia 1º de junho. 31, tem 31, né? Esse mês, 31, abril, 31. Ele só vai estar em mora a partir do dia 31. Tá? Quando a dívida é exigível. Até o vencimento, o credor não pode ficar cobrando o devedor, ele pode a partir do vencimento. Então, só está em mora quando a dívida está vencida, exigível. E o terceiro ponto, culpa. O devedor está em mora quando ele tem culpa. Quando o descumprimento, o inadimplemento relativo, ele é fortuito, ou seja, o devedor estava indo no local fazer o pagamento e foi sequestrado e passou 2 dias em cárcere privado, mas depois dos 2 dias foi lá e fez o pagamento. Nesse caso não há mora, porque não há culpa. Tá? Vamos lá, continuando. Observação aí. Artigo 395, parágrafo único. Se a prestação devido à mora se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Importantíssimo isso. Tá, pessoal? Importantíssimo. A gente já falou sobre isso. Vou ler o caput aqui que a gente não leu, tá? Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos e os honorários de advogados. Isso é um dos efeitos da mora do devedor, como vocês estão vendo aí no item A dos efeitos da mora. Mas, importantíssimo o parágrafo único. Se a prestação devido à mora se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Foi o exemplo do vestido de noiva. A prestação, devido à mora, devido ao atraso do estilista, se tornou inútil para o credor, para a noiva. Nesse caso, ela pode enjeitá-la, não quer mais, e exigir a satisfação das perdas e danos. Não quero mais receber o vestido e a multa contratual pelo atraso, eu quero receber a indenização por perdas e danos, eu quero o equivalente, o que eu paguei, mais uma indenização por dano moral. Por quê? Porque não me interessa mais a prestação. Tá? Não me interessa mais a prestação. Ou seja, quando o inadimplemento, quando a mora torna a prestação inútil ao credor, essa mora ela se transforma no inadimplemento absoluto. Vai para os efeitos do inadimplemento absoluto. Tá? E quais são os efeitos da mora? Os efeitos da mora são basicamente 2. Responsabilidade civil decorrente do atraso e a perpetuatio obligationis, responsabilidade civil pela integridade da coisa durante a mora.
395 e 399. São importantíssimos esses artigos. O 395 a gente já leu. Ou seja, o devedor vai responder pelos prejuízos que a sua mora der causa, né? Então, todos os prejuízos que o credor tiver por conta da mora, o devedor vai ter que arcar, vai ser responsável civilmente. Além disso, vai pagar juros, atualização dos valores monetários e honorário de advogado, se for necessário. O artigo 399, pessoal, é muito interessante e é muito importante. Vamos lá. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se esses ocorrerem durante o atraso. Esqueçam aí a partir do salvo, vamos só até esse primeiro ponto e vírgula aí. O que é que acontece? Qual é a regra? Inadimplemento fortuito não gera o dever de indenizar. Ou seja, se eu tenho um cavalo reprodutor, recebi um cavalo reprodutor e tenho que devolver ele sábado, agora dia 30. E aí, dia 30 eu não devolvo o cavalo. Então, a partir do dia 31 eu estou em mora. Não devolvi o cavalo. E aí, na semana seguinte, dia 1º, dia 2 eu não devolvi, aí no dia 3 o que é que acontece? Um evento de força maior, dá uma ventania no estábulo, no local, e aí no meu estábulo, no local que o cavalo está guardado, e aí acaba o cavalo se machucando e vem a falecer, né? Morreu, o cavalo morreu e eu estava em mora. Vejam só, se esse acidente, força maior, tivesse ocorrido até o dia 29, ou até mesmo ao dia 30, seria um inadimplemento fortuito, ou seja, eu não iria dever nada para esse credor. Tá? Por quê? Porque foi um caso de força maior. Mas como eu tinha obrigação de devolver o cavalo no dia 30 e aconteceu esse evento aí de força maior no dia 2, eu vou ter sim responsabilidade. Isso é a perpetuatio obligationis, é a responsabilidade civil pela integridade da coisa durante a mora. Enquanto eu estou em mora, eu estou em guarda dessa coisa, eu sou responsabilizado pela integridade, independente de ser dessa coisa sofrer um dano por força maior, caso fortuito, ou mesmo por culpa, tá? Nesse caso, eu sou responsável. Essa regra é importantíssima. Esse é um caso em que há um inadimplemento absoluto fortuito, porque foi no evento de força maior, só que eu estava em mora, por isso eu vou ter que responder por perdas e danos a esse credor, ao dono do cavalo, ok? Atentem para esse artigo. E aí eu quis dividir ele em duas partes para que ficasse bem claro para vocês. A gente tem a segunda parte, salvo, nesse meu caso, se eu provar a isenção de culpa, a isenção de culpa não é pelo evento danoso, não, é pela mora, tá? Porque o evento danoso, independente de culpa, se eu tiver em mora. Então, salvo se eu provar a isenção de culpa, ou seja, eu não tive culpa na mora, eu fui devolver o cavalo e aí não tinha ninguém para receber, ou então a pessoa que me falaram que era responsável pelo recebimento não estava no local, eu me recusei porque não estava a pessoa no local e por isso eu não entreguei o cavalo. Ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Ou seja, eu, nesse caso da mora, eu teria duas formas de me livrar de uma indenização por perdas e danos. Se eu comprovasse que a mora não foi culpa minha, ou se eu comprovasse que o cavalo iria falecer mesmo que eu tivesse devolvido no dia 30. Aí não seria o caso da força maior que eu falei. Vamos supor que o cavalo venha a falecer de uma doença. E aí eu consigo provar que ele já tinha essa doença e que mesmo que eu devolvesse no dia 30, ele iria falecer. Aí, nesse caso, eu também não precisaria pagar indenização por perdas e danos. Apenas devolveria o cavalo, enfim. Vejam só, parece complicado, mas é simples.
O Código Civil tem duas máximas aí que você pode aplicar e quase sempre ou sempre funcionam no Código Civil. A boa-fé e a vedação do enriquecimento sem causa, tá? Se o cavalo já estava doente e já iria falecer, por que é que eu vou pagar uma indenização por perdas e danos se ele faleceu no meu estábulo e eu estava em mora, né, atrasei a entrega? Porque eu entregar, ele ia falecer do mesmo jeito, tá? Mas, lembrando, se eu estou em mora e por um caso fortuito o cavalo vem a falecer na minha posse, eu tenho que pagar indenização para o dono do cavalo, mesmo que seja por caso fortuito ou força maior. Por quê? Porque eu estava em mora e eu tenho a responsabilidade civil pela integridade da coisa durante a mora, ok? Essa é uma questão boa para colocar em prova. Vamos lá, continuando. Esses são os efeitos da mora do devedor. E aí a gente vai para a mora do credor. Mora do credor. Primeiro ponto, e primeira diferença, ela independe de culpa ou dolo. Havendo a recusa injustificada no recebimento da prestação, o credor está em mora. Então, mesmo que ele não receba por um engano, não queira receber por algum engano e tudo, ele está em mora. E aí, diante da mora do credor, o devedor pode utilizar o que a gente viu, da consignação em pagamento. Ó, peraí, eu estou querendo pagar, ele não quer receber, eu vou consignar em pagamento. Acabou-se. E aí, o que eu acho mais importante nesses casos de mora do credor? Os efeitos. Artigo 400 do Código Civil, eu vou ler aqui, depois a gente vai precisar bem direitinho. Vamos lá. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação da coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. Então estão aí os três efeitos da mora do credor. Vamos lá para esse primeiro aí, o item A. Subtrai do devedor o ônus pela guarda da coisa. Esse mesmo exemplo, eu vou pegar no caso, não mais de um cavalo, um touro reprodutor. Eu recebi de uma fazenda de um colega um touro reprodutor e tenho a obrigação de devolvê-lo no dia 30. Eu utilizo o touro e vou no dia 30 para devolver. A fazenda está fechada, eu ligo para o dono do touro, ele diz, não posso ir hoje. Receber o touro. Só vou poder receber na semana que vem. Eu quero devolver hoje porque esse touro dá uma despesa alta, eu não tenho condições. Ele, mas não posso receber, vou receber só daqui a 7 dias. Nesses 7 dias, o credor está em mora. Primeiro efeito, subtrai do devedor o ônus pela guarda da coisa. Ou seja, se alguma coisa ocorrer com esse touro durante esses 7 dias, o devedor, a pessoa que está com o touro esperando para entregar, não se responsabiliza, não tem responsabilidade. A não ser que venha a agir com dolo, né? Com a intenção. Eu vou matar o touro aqui porque eu não quero ter esse prejuízo. Aí tudo bem, se ele agir com dolo. Se não, ele não tem responsabilidade por nada, por nenhum dano que ocorra com a coisa, no caso tudo. Mesmo exemplo, item B, obriga-se o credor a ressarcir o devedor pelas despesas da conservação. Ou seja, eu gastei dinheiro 7 dias a mais com esse touro na minha fazenda, alimentando, dando as vitaminas, enfim, o que for. Nesse caso, o credor tem que me ressarcir desses prejuízos, dessas despesas. E o item C, sujeita-se o credor a receber a coisa pela estimação mais favorável ao devedor. Vamos supor que essa coisa, o preço desse touro, nesse caso, seja uma venda que eu estou fazendo do touro, aí tiro o exemplo da devolução, vou fazer uma venda e o combinado era a venda, ou vou usar até um exemplo melhor, tá? Porque é difícil um animal assim você ter cotação, mas vamos lá, uma cotação da saca de trigo.
de grãos, né, de algum tipo de grão, sei lá, de milho, e aí eu combino de entregar no sábado, no dia 30. A pessoa não recebe isso, só vou poder receber em 7 dias, ele está em mora. Nesse caso, quando eu vou entregar, esse credor ele vai receber a coisa pela estimação mais favorável para mim. Se essa saca que eu fui entregar estava com valor maior no dia que eu fui entregar, no dia correto, e 7 dias reduziu esse valor, por exemplo, ele vai me pagar pelo valor mais favorável, mais alto para mim, ok? Tem isso também quando a oscilação, o mais favorável entre o dia que era para ser feita a entrega e o dia que efetivamente foi feita por culpa do credor, por mora do credor, aí ela vai pela estimação mais favorável ao devedor, ok? São esses 3 efeitos da mora do credor. E aí a gente vai para o próximo tópico, que trata de purgação e cessação da mora, que não são a mesma coisa, tá? Não são a mesma coisa. Vamos lá. Primeiro, purgação da mora. O que é isso? Falando de dando uma resposta bem rápida, bem simples, bem sintetizada, é a neutralização dos efeitos da mora. Mas o que é isso? A purgação ou emenda da mora, também é chamada de emenda, tá? Consiste no ato jurídico por meio do qual a parte neutraliza os efeitos do retardamento, certo? Ou seja, ela neutraliza os efeitos da mora. Ela vai lá, eu estou devendo R$100, está atrasado um mês. Aí eu chego lá, pago os R$100, prestação devida, mas pago também os juros, a multa que houver, a correção monetária, tudo isso. Tá? Isso é purgar a mora. O artigo 401 fala isso. Vou ler aqui para vocês o artigo 401. Purga-se a mora por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. Isso é no caso do devedor. E no caso do credor, por parte do credor, oferecendo-se a este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora que a gente falou, já desses efeitos. Então, no caso de mora do devedor, a purgação da mora ocorre quando o devedor paga o principal mais os prejuízos decorrentes do atraso, juros de mora, cláusula penal, despesas realizadas para cobrança, enfim. Não adianta eu chegar, estou devendo R$100, vou pagar com um ano de atraso, chego e pago R$100. Eu não estou purgando a mora, tá? Porque tem multa, tem juros, tem cláusula penal, né, multa, enfim. Ok? Observação. Purgação da mora e cessação da mora. Qual é a diferença? No caso de purgação da mora, a gente já falou sobre isso. É quando o sujeito moroso pratica um ato que repara, neutraliza os efeitos da mora. Nesse caso, a eficácia não retroage, né? Para frente. Porque ela está pagando os juros, está pagando tudo isso. Então, não retroage. No caso da cessação da mora, é mais abrangente. Ocorre quando a extinção da obrigação, quando se opera, por exemplo, a remissão, né, é perdoado. Então, cessa a mora. Ou é novado. Há uma inovação, a obrigação anterior, você está em mora, chega lá, rapaz, vamos fazer uma inovação, extinguir essa obrigação e criar uma outra nova, que eu não tenho condições de cumprir agora, certo? Nesse caso, cessa a mora, mas extingue-se a obrigação, né? Tem um efeito retroativo, que a obrigação é extinta, um efeito extunc, né? Que é chamado retroage, ok? Uma água aqui que a garganta já está. Vamos lá, continuando. A gente está falando de consequências, né, do inadimplemento das obrigações. Já falamos de perdas e danos, de juros, demos um tempo para falar da mora.
do atraso, e agora a gente vai falar de cláusula penal, que essa cláusula penal pode estar tanto em inadimplemento relativo, em mora, como em inadimplemento absoluto. Tá ok? Essa cláusula penal, ela nada mais é do que, muitas vezes chamada popularmente de multa. Multa contratual, tem uma cláusula lá que impõe uma multa se você descumprir uma cláusula, enfim. Ela é também chamada de pena convencional, até era para eu ter colocado entre parênteses aqui, porque o próprio Código Civil chama em alguns artigos de pena convencional. Por que pena convencional? Porque ela é uma penalidade que as próprias partes convencionam. Dizem, ó, a parte que descumprir esse contrato vai pagar uma multa de X. Isso é uma cláusula penal. Ok? É um pacto acessório entre as partes em determinado negócio jurídico, que fixam previamente, né, ela vai fixar previamente uma indenização devida em caso de descumprimento culposo da obrigação. Tá? Seja a obrigação principal ou seja alguma cláusula, né, alguma obrigação acessória dentro do contrato, ou ainda em caso de mora, em caso de atraso. Em todos esses casos pode ter uma cláusula penal. Quero que vocês tenham bastante atenção nessa parte de cláusula penal, porque existem muitos entendimentos sobre isso e isso gera muita discussão. Tá? Primeiro ponto, qual é a finalidade? Para que serve a cláusula penal? Primeiro, pré-liquidação de danos. O que é isso, pré-liquidação de danos? Vou pegar um exemplo simples. Tá? Eu tenho um contrato X com uma determinada empresa de fornecimento de material ou de como é que se diz? De manutenção de material, só que a gente coloca uma cláusula penal para o descumprimento. Por que pré-liquidação de danos? Porque se eu não tenho uma cláusula penal e essa empresa me causa um dano, eu ainda vou ter que liquidar esse dano para poder cobrar. Eu tenho que saber quanto eu tive de dano ali para poder cobrar. Vou cobrar um dano material, então eu tenho que saber quanto é que vale essa máquina, quanto é que o conserto dessa máquina que essa pessoa quebrou, da manutenção, quanto é que eu vou gastar no conserto para poder cobrar ela esse dano. Então, eu tenho que liquidar o dano. Quando eu tenho uma cláusula penal, e essa cláusula penal é uma pré-liquidação de um dano, essa cláusula penal já prevê, caso haja descumprimento contratual, há multa de R$2.000. Então, ele já liquida, o seu dano, suas perdas e danos é de R$2.000. Mas então se tem a cláusula penal, eu não posso cobrar a cláusula penal e mais perdas e danos, não? Não. A não ser que o contrato tenha previsão disso. A gente fala sobre isso já já. Então, esse é o primeira função da cláusula penal, pré-liquidação dos danos. A segunda é a função intimidatória, né, que é uma função que tem um condão mais psicológico, ela influi mais no medo, né? A parte tem medo de descumprir a obrigação, porque se ela descumprir, ela vai pagar uma multa. Regras acerca da aplicação da cláusula penal. Artigos 408 e 409 do Código Civil. Vamos lá para essas regras. Primeiro, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitui em mora. Então, deixou de cumprir a obrigação, já incorre na cláusula penal, ou ainda no caso de mora. Né? 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior pode se referir-se à inexecução completa da obrigação, de alguma cláusula especial ou simplesmente a mora. Ou seja, a cláusula penal não é só para o inadimplemento absoluto. Você tem um contrato, que nesse contrato pode ter a obrigação principal e várias obrigações acessórias. Então, essa cláusula penal ela pode estar prevista caso seja descumprida a obrigação principal, caso seja descumprida uma das obrigações acessórias, ali, uma cláusula qualquer, ou ainda se for atrasado o cumprimento da obrigação. Ok? A gente tem, basicamente,
duas espécies de cláusula penal. Cláusula penal compensatória e a cláusula penal moratória. Importante saber a diferença, até por conta da aplicação dessas cláusulas, certo? Vamos lá. A cláusula penal compensatória é aquela que relativa à compensação, né, para compensar o dano causado. O próprio nome já diz, compensar um dano causado pelo inadimplemento da obrigação. O artigo 410 fala dessa cláusula penal. Vamos lá. Artigo 410 do Código Civil. Quando se estipular cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, caso de cláusula compensatória, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Ou seja, isso significa que, caso o devedor descumpra a obrigação, o credor pode optar por executar a cláusula penal ou exigir o cumprimento da obrigação, se ainda for possível. Ou seja, ela é uma alternativa, tá? Então, não cumpriu, descumpriu, total, obrigação. Essa cláusula penal é uma alternativa, ou seja, ele descumpriu, então eu vou cobrar logo a cláusula penal, não vou ficar cobrando o adimplemento da obrigação, que eu sei que ele não vai cumprir mesmo, então eu vou cobrar logo a cláusula penal. Ou seja, se ela não existisse, ele ainda ia ter que ficar pedindo o cumprimento da obrigação, né? Então, ela se torna uma alternativa ao credor. Importantíssimo esse artigo 416. Não é necessário alegar o prejuízo para se exigir a pena convencional. Artigo 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Assim como os juros. A cláusula penal para a cláusula penal não é necessário alegar prejuízo. O devedor descumpriu a obrigação, tem cláusula penal, tem pena convencional, vou lá e cobro. Não preciso provar, eu tive um prejuízo por causa disso, eu não preciso sequer alegar. Por quê? Porque a cláusula penal já vem para pré-liquidar o dano, tá? Então, não precisa eu ficar comprovando dano, alegando dano. Basta eu dizer, está aqui a cláusula e a obrigação não foi cumprida. Acabou. Ok? A gente ainda tem aí o artigo 416, parágrafo único, que talvez seja o mais importante aí, para vocês não esquecerem, tá? O que é que eu falei Acabei de falar em relação aos slides anteriores. A cláusula penal ela tem uma função, principalmente a compensatória, de pré-liquidar o dano, ou seja, ao invés de eu cobrar uma indenização por um dano material ou um dano moral, eu cobro a cláusula penal. Por quê? Para que serve? Mas qual é a vantagem disso? A vantagem é dar mais segurança ao negócio. Se eu descumprir o contrato, eu sei quanto eu vou ter que pagar de indenização aí, de cláusula por conta da pena convencional. Ou, pelo outro lado, eu sei quanto eu vou receber, caso a outra parte descumpra. Então, ele vai ter que me pagar a cláusula penal. Eu não vou ter que ir atrás de saber quanto eu gastei, ou muitas vezes reparar o meu prejuízo para depois receber, enfim. Só que aí o parágrafo único do artigo 416 diz o seguinte: ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar, se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Esse texto do parágrafo único ele é muito claro. Muito claro. O que é que acontece? Eu vou explicar esse parágrafo único com um exemplo. Eu acho sempre bom a gente trazer exemplos, que eu acho que fica mais claro o entendimento. Eu tenho duas partes em um determinado negócio jurídico e aí o devedor descumpre a obrigação de entregar determinada coisa e não é mais possível entregar. A coisa se destruiu por culpa do devedor. Tá?
Nesse contrato, tem uma cláusula penal que prevê uma multa de R$2.000 para o caso do descumprimento. Então, o devedor tem que pagar R$2.000 para o credor. Só que aí o credor pega e diz, não, pera lá. Com a destruição da coisa, eu tive um prejuízo, não foi de R$2.000, foi de 4. Então, eu quero a cláusula, os R$2.000, a cláusula penal, mais R$2.000 para completar os R$4.000, mais R$2.000 de indenização por danos morais. Só que o devedor vai dizer, não, peraí, artigo 416, parágrafo único, não é possível exigir de forma cumulativa cláusula penal e indenização por perdas e danos. Então, se há cláusula penal, eu pago a cláusula penal de 2.000 e está resolvido. Tá corretíssimo, ok? Primeira hipótese. Segunda hipótese, a gente vai para o a não ser que vocês estão vendo aí no slide, que fala que no parágrafo único diz, se assim não foi convencionado. Nesse mesmo caso, se no próprio contrato entre as partes estipula-se a cláusula penal, mas se fala no contrato a parte que descumpriu o contrato está sujeita a um pagamento de multa no valor de R$2.000, mais perdas e danos se houverem. Ou seja, acrescido de indenização por perdas e danos. Nesse caso, é entendida essa cláusula penal como mínimo que a parte inocente, né, a vítima na história, a parte inocente tem para receber. Ou seja, o mínimo que o devedor tem que pagar para o credor caso descumpra culposamente a obrigação. Então, vamos lá. Se houver essa cláusula no contrato, o que é que vai acontecer? Mesmo exemplo. O devedor destruiu a coisa e não entregou para o credor. O credor teve um prejuízo de R$4.000. Ele vai cobrar a cláusula penal de R$2.000 e mais R$2.000 para completar os R$4.000 que ele teve prejuízo. Nesse caso, ele vai ter que comprovar que teve um prejuízo maior do que a cláusula penal para poder ter direito a essa indenização suplementar que ele está pedindo. Tá? Tem o outro lado também. Existe a cláusula penal, existe a cláusula penal acrescida de perdas e danos na cláusula contratual. E aí, vamos supor, nesse mesmo exemplo, cláusula penal de R$2.000, o devedor destruiu a coisa, mas o prejuízo foi só de R$1.000. Aí o devedor vai dizer, não, mas peraí, seu prejuízo foi só de R$1.000, pega aqui R$1.000, eu não vou lhe pagar R$2.000, que o prejuízo foi só de R$1.000. Só que aí o credor vai dizer o quê? Artigo 416, parágrafo único. Essa cláusula penal, quando há essa previsão de que a cláusula penal, que será devida à cláusula penal acrescido de perdas e danos, caso se houverem, a cláusula penal é o mínimo indenizatório. Então, mesmo que o prejuízo seja de R$1.000, o credor tem direito, sim, aos R$2.000 da cláusula penal, independente de comprovação de dano. Ok? Muito importante esse artigo 416, parágrafo único, tá? E aí a gente tem algumas limitações aí que o Código Civil traz acerca da cláusula penal 412 e 413. Vou ler esses dois artigos, são dois limites importantes, tá? O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal, isso é óbvio. Se eu tenho uma obrigação principal que vale ali, mesmo que não seja em dinheiro, mas que vale, tem um valor de R$100.000, eu não posso ter uma cláusula penal de R$120.000, tá? E importante isso aqui, tá, pessoal? Principalmente para quem atua na área de civil, na área de processo civil. Artigo 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e finalidade do negócio. Vamos supor que o devedor cumpriu 80% da obrigação principal, cumpriu boa parte, só que não cumpriu toda. Aí vai o credor e vai cobrar a cláusula penal cheia. Nesse caso, o juiz, se houver processo, obviamente, o juiz a penalidade deve ser reduzida equitativamente. Ou seja, se a penalidade é de R$10.000 e o
devedor cumpriu boa parte da obrigação, o juiz deve reduzir proporcionalmente essa obrigação. Qual a proporção? Depende do caso. É importante esse artigo 413. Vamos lá, continuando. Algumas regrazinhas aí da cláusula penal moratória. Primeiro, o que é essa cláusula penal moratória? É a pré-liquidação dos danos decorrentes do atraso culposo no cumprimento da obrigação, no descumprimento de determinada cláusula. Ou seja, nesse caso, da cláusula penal moratória, o contrato ele não foi descumprido integralmente ou o objeto principal não foi descumprido. Ou é alguma cláusula que foi descumprida, mas o contrato ainda está em vigor, ou está havendo atraso no cumprimento da obrigação. Essa é a cláusula penal moratória. Ok? E a regra, primeiro importante, 411 sempre do Código Civil, né? Artigo 411. Possibilidade de exigência cumulativa da pena convencional e do cumprimento da obrigação. Como é uma cláusula penal moratória, ou seja, pelo atraso, o credor, né, no caso de mora do devedor, o credor ele pode exigir o pagamento dessa cláusula penal moratória e ainda assim exigir o cumprimento da obrigação principal. Vou dar um exemplo para vocês de um caso meu mesmo, caso prático. Eu tive um cliente que fez um negócio com uma construtora de permuta, e nesse contrato, o objeto principal era a permuta, mas tinha uma obrigação acessória aí que era uma garantia, uma carta-fiança que a construtora não cumpriu. Nesse caso, eu entrei com um pedido de execução da multa contratual, da cláusula, porque eles não cumpriram essa parte, e também pedindo para que eles cumprissem a obrigação. Tá? Então, eu estou pedindo a multa moratória, a cláusula penal moratória, e também para eles cumprirem a obrigação. Não é porque eles vão cumprir de forma tardia que eles não devem a cláusula penal moratória. Então, eles têm que pagar a cláusula penal moratória, né, o valor, e cumprir a obrigação. Tá? E aí eu coloquei aí, pessoal, para vocês, mais a título de curiosidade, eu vou até trocar a ordem. Primeiro falar do 414, 415, depois falar da observação, tá? Que está aí no slide. Primeiro, artigos 414 e 415 falam de cláusula penal nas obrigações divisíveis e indivisíveis, com mais de um devedor. 414, isso é questão de prova, tá, pessoal? 414, sendo indivisível a obrigação, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na pena. Mas esta só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua cota. Nesse caso, a gente está falando de obrigação indivisível. E aí, todos os devedores, né, caso um deles não entregue a coisa, enfim, não cumpra a obrigação, todos eles vão incorrer na pena, na cláusula penal. Todos eles têm que pagar essa cláusula penal. Só que essa cláusula penal ela tem que ser cobrada só pela cota de cada um. Só o culpado, o devedor que teve culpa, é que é obrigado a pagar integralmente, caso seja demandado. Certo? Então, vamos supor que eu tenho um credor, eu seja o credor de 5 devedores. Obrigação de entregar um cavalo, que é uma obrigação indivisível. E aí, desses 5 devedores, A, B, C, D e E, o E estava responsável por me entregar e, por culpa exclusiva dele, não me entregou o cavalo a tempo. Eu vou cobrar uma multa, uma cláusula penal? Vou. É uma obrigação indivisível. A cláusula penal é de R$1.000. Eu posso cobrar os R$1.000 do devedor E, mas eu não posso cobrar os R$1.000 do D, do A, do B, do A, do B, do C e do D. Eu posso cobrar 200 de cada um, mas do E eu posso cobrar os 1.000. Ok? Aí, se eu cobrar 200 de cada um e cada um me pagar 200, show de bola. A, B, C e D podem cobrar do E os 200. Por quê? Porque eles não tiveram culpa no atraso da entrega. Ok? Que é o que diz o parágrafo único. Aos não culpados fica reservada a ação regressiva contra aquele que deu causa à aplicação da pena.
E o artigo 415 diz o seguinte: quando a obrigação for divisível, só incorre na pena o devedor ou o herdeiro do devedor que a infringir proporcionalmente a sua parte na obrigação. Então, se eu tenho se a obrigação é divisível e só um não cumpre a sua parte, eu posso cobrar dele só a parte que ele não cumpriu. Ok? Mais fácil até de entender. E aí, para a gente finalizar essa parte de cláusula penal, eu coloquei para vocês, mais a título de curiosidade, algumas limitações que existem sobre cláusula penal fora do Código Civil. Tá? Que vocês podem estar achando estranho falar que o Código Civil não tem limitação de cláusula penal, compensatória, enfim. Não é que não existem limitações, mas no Código Civil não tem tanto assim. O que tem no Código de Defesa do Consumidor, artigo 52, parágrafo único, limita de 2% nas cláusulas penais em contratos de consumo, certo? Lei do distrato também, pena convencional de 25% do valor pago em caso de distrato em contrato celebrado exclusivamente com o incorporador. Quem trabalha com compra e venda de imóvel, isso impactou bastante. Foi um aumento aí da limitação que ocorreu. Então, caso eu vá comprar um imóvel junto à incorporadora e pague, sei lá, R$50 mil de sinal, caso eu desista de forma injustificada, eu perco 25%, eu perco no máximo, como pena convencional, 25% desse sinal. Tá? Então, são limitações aí importantes. E para a gente finalizar por hoje, já está dando nossa hora, né? Faltam aí 4 minutos para terminar, mas vamos terminar, só falta essa parte de arras, para a gente não deixar só isso para a próxima semana. Se vocês pegarem o Código Civil, as arras elas estão previstas nos últimos artigos, né, que tratam de Teoria Geral das Obrigações, Direito das Obrigações, do 417 ao 420. Tá? E o que é isso? O que são as arras? As arras nada mais são do que uma disposição convencional pela qual uma das partes entrega determinado bem, normalmente dinheiro, a outra em garantia da obrigação pactuada. Essas arras podem ou não conferir às partes o direito de arrependimento. Já já a gente fala sobre isso. E aí a gente tem 2 tipos de arras, confirmatórias e penitenciais. Vamos primeiro para as arras confirmatórias. Essas arras confirmatórias significam princípio de pagamento. É o sinal. Com certeza vocês conhecem essa expressão, o sinal. Eu vou comprar um carro, vou dar um sinal aqui e depois pago o resto. Vou comprar um imóvel, dou um sinal de 10% e financio o resto. Tá? Então, ela é um princípio de pagamento. Né? Uma das partes dá a outra esse pagamento e marca o início da execução do negócio. Eu faço muito contrato de compra e venda de imóvel. E nos contratos, o que é que a gente costuma colocar? Que este contrato tem validade a partir do pagamento do sinal, que vale como princípio de pagamento. Ou seja, a gente assinou o contrato aqui, mas esse contrato só vai ter validade quando você me pagar o sinal. Ou seja, as arras confirmatórias, elas marcam o início da execução do negócio. Artigo 417. Vamos lá para o artigo 417. Se, por ocasião da conclusão do contrato, uma das partes der a outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem imóvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Então, marca o início da execução do negócio. Nesse caso, as arras apenas confirmam o negócio, certo? Elas não dão direito a arrependimento. Lembrando, o artigo 417 deixa bem claro que as arras valem também, além de confirmar o negócio, marcar o início da execução, valem como princípio de pagamento. Ou seja, se eu estou pagando um valor de sinal, aquele valor ali, ele vale como parte do pagamento, né, e devem ser computadas na prestação da dívida. Ou seja, se eu estou comprando por R$100 mil e dou R$10 mil de sinal, eu só vou precisar parcelar R$90 mil. Tá? Então, é computada, ou então deve ser restituída no final. Tá? Vamos supor que eu dê um bem de outra espécie como sinal de pagamento. Pode acontecer. Estou negociando um lote, cara, eu vou te dar aqui como garantia
a escritura de outro lote que eu tenho, como garantia de pagamento. Se eu, com um valor menor, e aí se eu vou pagando e no final, quando eu terminar de pagar, você me devolve. Tá? Pode acontecer também. Então, ele deve ser ou restituído desse valor que ele deu a título de sinal ou computado como pagamento. Ok? Então, nesse caso, as arras confirmam o negócio e não dão às partes o direito de arrependimento. A regra, pessoal, nos contratos é que eles são feitos para ser cumpridos, então não comportam direito de arrependimento. As arras confirmatórias, elas não comportam esse direito de arrependimento. E aí você vai perguntar, mas peraí, e se mesmo após as arras dadas, o contrato não for cumprido? Eu paguei, mas descumpri o contrato, paguei o sinal, mas comecei a não pagar as prestações e aí o contrato foi rescindido. E aí? Não tinha direito de arrependimento. Aí a gente vai para os artigos 418 e 419 do Código Civil. Tá? Mesmo com as arras dadas, o sinal dado, o contrato não foi cumprido. E aí? Artigo 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra parte tê-lo por desfeito, retendo-as. Ou seja, a pessoa pagou ali, a outra vai reter o sinal. Se a inexecução for de quem recebeu as arras, ou seja, eu recebi o sinal e eu que não cumpri o contrato, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir sua devolução mais o equivalente. Ou seja, se eu dei 10 mil de sinal, a pessoa não cumpriu o contrato, eu posso pedir os 10 mil de volta e mais o equivalente, mais 10 mil. Certo? Com atualização monetária, juros e honorário de advogado. Tá? Então, se a parte que recebeu o sinal não cumpriu o contrato, quem pagou o sinal tem direito a esse mais o equivalente. Se a parte que deu o sinal não cumpriu o contrato, ela perde o sinal dado. Essa é a regra. Tá? É lógico que existem leis específicas que vão limitar essa perda, mas o que o Código Civil prevê é isso. E o artigo 419 diz que a parte inocente, vejam bem, a parte inocente, ou seja, se quem recebeu o sinal descumpriu, a parte inocente é quem deu o sinal, e vice-versa. Né? A parte inocente pode pedir indenização suplementar se provar um prejuízo maior do que aquele. Tá? Valendo as arras como taxa mínima. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização. Então, eu dei o sinal, a parte não cumpriu o contrato. Eu posso pedir, entender o contrato como desfeito, pedir o sinal de volta, o equivalente, e se eu tiver algum prejuízo, eu posso ainda pedir perdas e danos. Um prejuízo maior do que isso, ainda posso pedir perdas e danos. Ok? Isso vale para as duas partes. Leiam esses dois artigos, pessoal, esses artigos 418 e 419 têm muita aplicação prática. Tá? Vamos lá para a gente finalizar nosso último slide do semestre. Um pouquinho de atraso essa aula aí, vai terminar um pouquinho mais tarde, mas vale a pena, porque aí a próxima aula fica só para revisão, tá? Arras penitenciais. A gente falou dos arras confirmatórios e arras penitenciais. Qual é a diferença? Nesse caso de arras penitenciais, é quando o contrato prevê o direito de arrependimento, certo? Aí, nesse caso, as arras servem não só para confirmar o negócio, mas também como pena pela pessoa desistir, pela parte desistir do contrato. Primeiro ponto, já falei no slide passado, vou falar de novo. O contrato, em regra, ele é feito para ser cumprido. Então, a cláusula que dá direito às partes do arrependimento é excepcional, é exceção nas regras. Eu confesso que em muitos contratos que eu faço, eu coloco a cláusula de arrependimento, porque muitas vezes o comprador quer essa cláusula de arrependimento. Tá? Quer ter o direito de se arrepender. Não quero mais, enfim. E aí, nesse caso, quando há o direito de arrependimento, vejam a diferença. Quando há o direito de arrependimento,
a parte inocente, ou seja, a parte contrária à parte que se arrependeu, ela não tem direito à indenização suplementar, ela vai ter direito só a reter o sinal. Vejam só a diferença. Fazemos um contrato, eu e o sujeito A. Eu pago o sinal. Se esse contrato não tem direito de arrependimento, eu estou diante de arras confirmatórias. Então, se aplica os artigos 418 e 419. Se eu não cumprir o contrato, não é considerado arrependimento, porque não há direito de arrependimento no contrato. É considerado um descumprimento culposo do contrato. Nesse caso, essa pessoa que recebeu o sinal, ela é a parte inocente. Então, ela tem direito de reter o sinal. E, além dela reter o sinal, se ela teve algum prejuízo maior do que o do sinal, ou seja, o sinal foi R$10 mil, ela teve um prejuízo de R$15 mil, além de reter o sinal, ela pode pedir uma indenização suplementar por perdas e danos por esse meu descumprimento. Então, além dos 10 mil, ela pode pedir mais R$5 mil, se ela comprovar esse prejuízo. Que prejuízo foi esse? De repente é um contrato de fornecimento que eu descumpri, e aí, por conta disso, ela perdeu vendas ou perdeu produção e teve um prejuízo de R$5 mil, de R$15 mil. Então, além do sinal que eu dei, dos 10 mil, ela vai reter, mas pode pedir uma indenização suplementar. Já se esse contrato prevê um direito de arrependimento, a gente vai para o artigo 420. Se no contrato foi estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras do sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte, e quem as recebeu devolvê-las-á mais o equivalente. Em ambos os casos, não haverá direito de indenização suplementar. Ou seja, nesse mesmo caso, se eu paguei o sinal, mas eu desisti, me arrependi do contrato, essa parte, ela mesmo tendo um prejuízo maior, só pode reter o sinal, não pode me cobrar mais do que isso. E se ela desistisse e tivesse direito a arrependimento, eu só poderia cobrar de volta o sinal mais o equivalente. Eu não poderia pedir uma indenização suplementar. Porque no caso de direito de arrependimento não há indenização suplementar? Simples. Porque quando há no contrato uma previsão de direito de arrependimento, as partes sabem que existe esse risco de uma das partes desistir. Ou seja, quando não há o direito de arrependimento, o que vai existir é o descumprimento contratual. Tá? Quando há o direito de arrependimento, as partes estão exercendo um direito previsto no contrato. Então, não podem pagar uma indenização por conta disso. Elas vão perder o que deram de sinal. Tá? E aí, uma observação para a gente finalizar. Para as arras serem consideradas penitenciais, deve haver previsão expressa no contrato acerca do direito de arrependimento. Ou seja, no contrato, para existir direito de arrependimento e essas arras serem penitenciais, deve haver expressa previsão do direito de arrependimento. Porque, como eu falei, nos contratos a regra é cumprimento, ser cumprido, e não você se arrepender. E se eu faço um contrato com a empresa de internet e depois de 1 ano e meio eu não quero mais essa empresa? Isso aí não é arrependimento, tá? Isso aí é rescisão contratual, um contrato que está por prazo indeterminado, que normalmente tem um contrato por prazo determinado de 1 ano com as empresas, depois vira por prazo indeterminado. Então, você está rescindindo porque o contrato não tem mais prazo, as partes podem rescindir a qualquer momento. Isso não é arrependimento, e não tem nada a ver você pagar a cláusula penal, é outra história, tá? Então, pessoal, é isso. Hoje a gente esticou um pouco mais. Peço desculpas aí pela esticada que a gente deu hoje, mas foi por um bem maior, para a gente não precisar fazer aula extra, não precisar marcar sábado, nem nada disso. Então, acho que deu para a gente tratar de todo o assunto. No Teams aí já tem um exercício aí com 5 questões sobre inadimplemento. Interessante que vocês façam, pouca gente está fazendo, tá, esses exercícios, pouquíssimo mesmo. E é até bom que vocês acessem. Andresa, fala para o pessoal acessar, até bom para saber se eles estão com acesso direitinho, porque a prova vai ser nesse mesmo formato, tá?
Então é isso. Próxima aula, revisão. Tá? Próxima aula, revisão. Faz uma revisão sobre todo o assunto. Lembrando que a AV2 trata do assunto da AV1 e da AV2, tá? Então é sobre todo o assunto. Boa noite para vocês. Boa aula, né? Agora vocês já vão emendar em outra aula aí do Thiago, eu acredito. E aí, qualquer dúvida, me chamem por aqui. Estou sempre olhando o grupo. Enfim, ou por meio da líder, né? Que eu sempre falo, vocês podem falar por meio da Andresa. Ok? Então, até quinta que vem. Vou parar aqui a gravação. Boa noite para todo mundo. E bom fim de semana.